A paz, igreja, tudo bem? Mais um encontro que o Senhor tem nos permitido nesse domingo, mais um encontro para sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus nesse lugar. E nós sabemos que a nossa vida ela é feita de muitos encontros, desencontros e reencontros. Mas nessa manhã, algo que o Espírito Santo me direcionou para compartilhar com a igreja é sobre encontros necessários que nós precisamos dia após dia ter com Deus. João capítulo 1, a partir do versículo 43, nos acompanhem no telão, diz assim a palavra do Senhor. O título na minha Bíblia está: Jesus encontra outros discípulos. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando encontrou a Felipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Jesus viu Natanael e se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Jesus respondeu: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que essas. E disse Jesus: em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aplauda a palavra do Senhor. Aquela que é viva, aquela que é eficaz, aquela que é mais penetrante do que qualquer espada em nós, aleluia. Quando o Senhor me trouxe essa palavra desse encontro de Natanael com o Senhor, é interessante que, se você ler os versículos anteriores, também fala do chamado de outros discípulos. E parecia aquela rádio peão: eu ouvi dizer, tem um homem ali, ele é o Messias, vamos lá comigo. Sabe aquela rádio peão que rola na empresa, que rola em tantos ambientes? E a palavra diz que quando cada um era ali chamado por Jesus, eles sentiam a necessidade em seu coração de convidar a outros. Só que me chama a atenção que quando chega Natanael ele foi um dos poucos que questionou dentre os 12. A palavra diz que quando Felipe se dirige a ele, diz assim: olha, nós encontramos o Messias, nós encontramos o Mestre, Jesus de Nazaré. E naquela época havia um certo preconceito por quem era de Nazaré. E Natanael responde: pode alguma coisa boa vir de lá? E a palavra diz que Felipe respondeu a Natanael dizendo: venha e veja. E eu vejo uma extensão do convite a conhecer Jesus feito por Felipe. Muitas vezes nós, como igreja, somos bombardeados, nós somos criticados, né? E muitos dizem: que Jesus que nada, que igreja que nada. E a palavra, dentro desse contexto, nos orienta a nós convidarmos e diz: vem e veja com seus próprios olhos. Quando Natanael se apresenta diante de Jesus, como nós lemos, a palavra diz que Jesus se dirige a Natanael dizendo: olha,
Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há falsidade, em que não há duas intenções em seu coração. E quando Jesus afirma isso, de imediato, Natanael o questiona e Jesus assim: olha, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Quando Jesus afirma que o viu debaixo da figueira, de imediato Natanael o reconhece como Messias. E algo que me inquieta, eu tenho uma certa curiosidade, quando eu chegar lá na glória, eu vou fazer essa pergunta para Natanael. É o que de tão extraordinário aconteceu embaixo da figueira, a ponto de quando Jesus falou, eu te vi quando estava embaixo da figueira, Natanael dizer, verdadeiramente, tu és o Messias. E sabe o que eu entendo, irmãos? Dentro dessa palavra, é que o Senhor, Ele tem nos visto embaixo das nossas figueiras. O Senhor, Ele tem nos visto quando nós temos buscado a Ele. O Senhor, Ele tem nos visto no nosso dia a dia. O Senhor, Ele tem nos visto no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa comunhão com a igreja. A palavra, ela não nos revela o que Natanael fazia. Mas eu entendo que quando Jesus lança para Natanael, diz assim, olha, eu te vi quando você estava lá. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu sei. Então, algo que o Senhor, o Espírito Santo, vem me despertando dentro desse texto, é que todo o encontro com Jesus revela algo de nós. Todo encontro com Jesus revela também algo dele sobre nós. Nós podemos falar aqui sobre vários tipos de encontros. Os encontros com Jesus, eles podem nos conectar com o reino. João 4, versículo 29. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Quando Jesus havia encontrado a mulher no poço, Jesus ministrou a ela ali a água da vida. Volta o versículo 28, por favor. E a palavra do Senhor diz que depois daquela mulher ouvir Jesus, dela dialogar com Jesus, dela ter um encontro com Jesus e ter a revelação de quem ele era, a mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens, versículo 29, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. 40. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que falastes, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Irmãos, a revelação de Jesus, ela veio para nos reconciliar. Ela veio para nos conectar ao reino. Quando a gente vai para um estudo mais profundo dentro do contexto histórico ali dos samaritanos, a gente vê o preconceito que havia ali entre judeus e samaritanos, que não eram bem aceitos entre si. Mas o interessante é que no início desse capítulo, a palavra diz que Jesus se direcionava a Galileia e diz assim, e era-lhe necessário passar por Samaria. E quando Jesus chega a Samaria e encontra com aquela mulher, a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar Jesus se revelando a ela como a fonte da água viva, como o manancial de Deus.
E quando aquela mulher ela entende quem Jesus é, o reino de Deus chegou naquele lugar. Sabe por quê, irmãos? Os samaritanos, eles eram escorraçados pelos judeus. Mas os samaritanos também eram Israel de Deus. Só que em um determinado momento da história dos filhos de Deus, a palavra vai nos dizer lá no livro de Reis, que quando os assírios invadiram as terras de Samaria, eles levaram para lá vários homens e mulheres e implantaram a sua cultura dentro de Samaria, e aquele povo se corrompeu ainda mais, e por isso eles eram tão odiados pelos judeus, porque eles adoravam outros deuses. Eles criam no Deus de Abraão, mas eles também cultuavam outros deuses. Só que quando Jesus se apresenta a essa mulher no poço, ele diz assim: olha, eu vim reconectar o reino. Aquele reino que um dia foi rasgado ao meio por conta de Salomão, que havia pecado. Jesus encontrou aquela mulher e disse: eu vim para conectar. Então nós aprendemos, irmãos, nessa palavra, que o reino de Deus, ele é conectado em nós, quando nós bebemos da água da vida, que é Cristo. E é incrível o quanto um encontro com Jesus tem o poder de mover em nós, porque essa mulher, ela disse: olha, ele disse tudo quanto eu tenho feito. E aqueles homens foram e ouviram Jesus, e eles disseram: olha, eu já não creio mais nele porque você falou, mas porque eu o ouvi. E quando nós temos em nós a revelação de quem Ele é e nós partilhamos ao outro, nós estamos dando a Ele também a oportunidade de ser conectado ao Senhor, de ouvi-lo e terem as suas próprias experiências. Os encontros com Jesus, eles também nos devolvem a identidade de filho. Lucas 15, a partir do versículo 20. Nós temos a parábola do filho pródigo, onde diz assim: logo em seguida levantou-se na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção. Ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Quando nós vamos meditar os versículos anteriores dessa palavra, nós vemos o filho pródigo, ele começar a fazer uma análise de si. E ele disse assim: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou dizer para ele: pai, eu pequei. Eu não peço nem que o Senhor me aceite como filho, mas me aceite como um empregado. Só que diferente do que ele imaginava, a Bíblia diz que quando o pai o avistou de longe, a Bíblia diz que quando o pai o avistou de longe, correu ao seu encontro. Aquele filho voltou para a casa do pai porque teve fome. Os versículos anteriores diz que ele desejou se alimentar com a comida dos porcos. E ele disse: espera aí. Na casa do meu pai há fartura, eu vou voltar para o meu pai. E quando ele imaginava que seria recebido no máximo como um empregado, a Bíblia diz que o pai o abraça
põe nele um anel, sandálias novas, vestes novas. E o versículo diz: veste-lhe com distinção. Sabe o que é isso? Distinção. O pai diz assim: olha, ele vai ficar diferente. Vestir-lhe com distinção. Quando nós nos encontramos com o Pai, Ele nos reveste, Ele nos veste de forma diferente a qual nós estávamos lá fora. Mas para isso é necessário um encontro. Para isso é necessário uma reflexão. Na nossa caminhada cristã, nós vamos passar por muitos encontros com o Senhor. Alguns desencontros também, quando muitas vezes nós teimamos em trilhar as nossas vontades. Mas a Bíblia também marca reencontros como esse. E é isso que nós encontramos em Jesus. A oportunidade de sermos vestidos novamente como filhos. Esse é o poder da palavra em nós. Os encontros, eles também nos reposicionam em nossa chamada. Não precisa pôr mais em Lucas 21. A palavra do Senhor vai nos mostrar que quando Jesus ressuscitou, muitos dos discípulos haviam voltado a pescar. Eles haviam esquecido ali da missão que Jesus havia dado. E Jesus ali aparece a alguns discípulos e ele se direciona a Pedro e pergunta a Pedro ali: Pedro, me amas? E por 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta. E Pedro afirma: Senhor, eu te amo. E Jesus assim: apacenta as minhas ovelhas. Aquele encontro de Jesus com Pedro levou Pedro a se reposicionar dentro daquilo que Deus já havia pedido a ele. É interessante que quando Jesus convocou a Pedro, houve um dos milagres, milagre da grande pesca, em que a Bíblia diz que eles pescaram 3.000 peixes. E Jesus, vendo ali a empolgação de Pedro, Jesus disse assim: olha, eu te faço um convite para ser pescador de almas para o reino. E esse mesmo convite que Jesus fez a Pedro, ele fez a nós como igreja. Porque a palavra do ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, ela se estende a nós que somos corpo de Cristo, ela se estende a nós que somos filhos de Deus. Só que quando Jesus morreu, Pedro voltou a pescar e havia se esquecido que ele havia sido solicitado pelo Senhor a se tornar pescador de almas. E Jesus ali traz Pedro de volta para o exercício do seu ministério. E nós sabemos que Pedro ali junto com Tiago, junto com Tião, com Tiago e com João, foi um dos grandes alicerces ali para a implementação da igreja de Cristo. E nós precisamos, irmãos, permitir que os encontros com Jesus nos recoloquem em lugares dos quais nós não deveríamos ter saído, dos quais nós não poderíamos ter nos distanciados. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28, diz assim: deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos, aproximando, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhes respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. Sabe o que nós aprendemos, irmãos? Que a maneira como eu me posiciono quando encontro com Jesus, ela me dá acessos que outrora eu não tinha. Quando Jesus respondeu àquela mulher, dizendo: olha, eu não vou te dar o pão que eu trouxe para dar aos meus filhos e lançar aos cachorrinhos, como traz em outras versões. A Bíblia diz que aquela mulher se prostrou aos pés de Jesus, que aquela mulher adorou a Jesus, e ela respondeu dizendo: Senhor, os cães também se saciam das migalhas. E sabe o que é interessante, irmãos? A palavra diz que essa mulher era cananeia, ela não era israelita, ou seja, ela não tinha até então direito ao reino de Deus, e por isso que Jesus dá essa resposta a ela. Mas mesmo não sendo israelita, quando ela se direciona a Jesus, ela se direciona gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ela diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que ela está fazendo é reconhecendo que Jesus é aquele dos quais a profecia falava: olha, da raiz de Jessé, do rebento de Davi, eu suscitarei um. Aquela mulher que não tinha a promessa, reconheceu Jesus como sendo o Messias. Põe Levítico 23, versículo 22. Eu acho que eu não passei para vocês, mas põe Levítico 23, versículo 22, por favor. Vamos ler o que diz Levítico 23, versículo 22. Quando cercardes a mercê na vossa terra, não colherás as extremidades da lavoura, tampouco recolherás as espigas que caem aos vossos pés durante a colheita. Deixarás essa parte para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Yahvé, o Senhor, vosso Deus. O que esse versículo está nos dizendo é que a orientação de Deus para Israel era o seguinte: olha, quando vocês forem colher o que vocês plantaram, se alguma coisa cair no chão, não pegue. Deixe para aquele que é pobre, deixe para o estrangeiro, para aquele que necessita, para que ele venha, pegue e também possa se alimentar. Então, quando essa mulher responde a Jesus dizendo: Senhor, os cachorrinhos também se alimentam daquilo que cai na mesa, ela está fazendo referência a essa palavra. Jesus se lembrou: o estrangeiro também tem fome. E a Bíblia diz que Jesus atendeu aquela mulher. Aquela mulher, mesmo não sendo uma israelita, ela tinha tanto conhecimento de quem era Jesus dentro de si, que a forma como ela se posicionou deu a ela aquilo que ela não tinha direito. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor:
Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa paralítico e sofrendo horrível tormento. Então lhe disse Jesus: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ordena ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Glória a Deus. Irmãos, quando esse homem chegou a Jesus, é interessante que esse homem, ele também não era israelita. Quando a mulher cananeia se apresentou a Jesus como não israelita, Jesus disse assim: não, eu não vou tirar dos meus filhos para te dar. Mas quando esse homem, mesmo não sendo israelita, ele se apresentou a Jesus, de pronto Jesus disse: eu vou com você lá. Mas qual a diferença? Jesus está aqui fazendo distinção? Não. Mas Jesus queria dar uma lição, um ensinamento aos seus discípulos. Porque aquele homem respondeu a Jesus dizendo: Senhor, eu sei o que significa autoridade. Porque eu sou um homem que possuo autoridade e também estou sujeito a autoridades. Que aquele homem estava dizendo: Senhor, eu confio na sua autoridade e eu sei que se o Senhor determinar, assim será feito. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica aqui correndo atrás do bispo, né? E o bispo não é nem Jesus, né? E a gente fica correndo atrás do bispo, do pastor Isaías, de todo mundo, né? Faz uma oração aqui. Vai lá na minha casa. Não que não possa, lógico que pode. Mas a palavra diz que esse homem disse assim: Senhor, eu sei que basta uma palavra. Nós precisamos, dia após dia, reconhecer a autoridade de Jesus nas nossas vidas. Não precisa você, como volta e meia nós falamos aqui, se encher de patuá, né? Não precisa rosa consagrada, não precisa, né, pão ungido, não precisa água do monte, nada disso. Quando nós reconhecemos a autoridade de Jesus, é uma consequência nós desfrutarmos daquilo que ele faz através dela. Foi o que aconteceu com esse homem. Foi o que aconteceu com esse homem quando ele reconheceu: Senhor, eu reconheço que o Senhor tem autoridade. Eu também tenho. Só que a minha autoridade está na esfera horizontal, a sua autoridade está na esfera vertical. Eu sei que se o Senhor determinar, não será necessário. Somente encontros com Jesus nos permitem isso, irmãos. Somente encontros com Jesus nos permitem reconhecer quem Ele verdadeiramente é. E a palavra do Senhor diz que, como esse homem desejou, aconteceu. A palavra diz que Jesus falou: vai, conforme essa palavra. E quando aquele homem chegou em casa, o seu servo estava curado. E é interessante, em algumas
Algumas referências bíblicas dizem que quando ele chegou em casa, ele perguntou assim, peraí, foi mais ou menos que hora que ele ficou bom? E aí falaram para ele lá, não, X hora. E aí ele se lembrou que era exatamente o momento em que ele havia se encontrado com Jesus. Irmãos, o Senhor, ele tem uma palavra a liberar e muitas palavras já liberadas sobre as nossas vidas. Nós não precisamos aqui ficar fazendo campanhas dos 300, campanha de Gideão. Nós não precisamos fazer campanhas e mais campanhas. Quando a nossa vida ali busca ser de um encontro constante com Jesus. Essa palavra do centurião, irmãos, é algo que Jesus, quando o Senhor ministrava essa palavra em mim, e que ele trouxe a reflexão aos seus discípulos, ele disse assim, olha, em todo Israel eu não vi uma fé como a desse homem. Jesus não se negou a atendê-lo de imediato, como Jesus se negou a atender aquela mulher de imediato, porque Jesus queria trazer um ensinamento para aqueles que andavam com ele. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos andando com o Senhor, mas cheios de questionamento por várias situações. A Bíblia diz que os discípulos cochichavam entre si. Que os discípulos resmungavam entre si. E muitas vezes nós estamos assim, nós estamos caminhando com Jesus, mas estamos tão inseguros. E o que Jesus me ensina dentro dessa palavra, irmãos, é que quando eu caminho com Ele, confiando na autoridade que Ele exerce sobre a minha vida, não há o que temer. Não há o que temer. Os encontros, eles nos conectam ao reino, eles nos restauram a identidade de filhos, eles nos reposicionam no Senhor. Lá em 2 Reis, não precisa abrir, amém, mídia, eu não passei para vocês. Lá em 2 Reis, nós vamos ver a história. Nos tempos do rei Josias, em que a casa, o templo lá, né, de Salomão passaria por algumas reformas. E a Bíblia diz que no meio da poeira foi encontrado o rolo da lei. O sacerdote Ilquias encontrou o rolo da lei, chegou, apresentou diante do rei Josias. Israel, nação de Deus. E quando o rei Josias começou a desenrolar o rolo, começou a ler, ele começou a observar o quanto a nação de Israel estava fora da vontade de Deus, porque a palavra do Senhor estava perdida dentro do templo. Nós não podemos permitir que a palavra que tem sido ministrada nesse lugar se perca dentro de nós. Quando Ilquias encontrou o rolo da lei, a palavra diz que ele estava empoeirado, e quando Josias o leu, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, ele apregoou um jejum em toda a nação, dizendo: precisamos voltar ao Senhor. Irmãos, estar dentro desse templo não nos assegura nada, porque a Bíblia diz que o rolo da lei estava como? Perdido dentro do templo. O que era de maior valor estava perdido. E é uma exortação que o Senhor tem a nos trazer nessa manhã. Será que aquilo que é de maior valor, que está dentro de nós, não está perdido, não está empoeirado, não está precisando ser aberto e desenrolado, assim como fez Josias?
E aquele encontro, o encontro da palavra viva, fez com que aquele rei redirecionasse o caminho da nação. Fez com que aquele rei redirecionasse a adoração de Israel, porque a Bíblia diz que ele começou a fazer as reformas necessárias. Se você for meditar lá, eu aconselho a igreja a meditar em Reis, em Crônicas, né? Para ver algumas reformas que foram feitas por Josias. A Bíblia diz que ele começou a derrubar todos os ídolos. Ele começou a proibir o culto a outros deuses. E aquilo que estava no livro da lei começou a ser ensinado. Quando nós encontramos, irmãos, quando Jesus nos encontra por meio da palavra, as reformas que são necessárias, elas são feitas. Mas quem teve a iniciativa de fazer? Josias. A iniciativa de permitir que o Senhor nos molde e nos transforme ao encontrarmos na palavra, tem que ser nossa. Por isso que quando Jesus nos convida, ele disse que nós, vinde a mim, né? Todos os que estáis oprimidos, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando Jesus diz vinde, ele está lançando um convite. Se eu vou ou não vou, a decisão é minha. Não é isso? E quando a palavra do Senhor, irmãos, ela nos mostra que o maior reencontro que foi nos proporcionado foi aquele da separação feita no Éden. A Bíblia diz que no Éden nós fomos separados de Deus. No Éden nós fomos expulsos da presença de Deus. No Éden nós fomos entregues às nossas próprias paixões e vontades, mas o Senhor já tinha um plano e a Bíblia diz que na cruz do Calvário, Jesus nos encontrou. Você pode aplaudir a Ele nessa manhã? Na cruz do Calvário nós fomos reencontrados por Ele, aleluia! Na cruz do Calvário nós fomos reconciliados. A Bíblia diz, se quando vós eram inimigos de Deus, Deus deu o seu Filho muito mais. O que Ele não fará agora que vocês já estão reconciliados? Quando a gente não gosta de alguém, a gente não quer nem ver, né, gente? Né? Não vou muito com a casa dessa Letícia aqui, não. Não quero nem ver. Quando a gente não é um crente maduro, né? Um cristão maduro. Mas a Bíblia nos mostra, por meio de Jesus, que quando Deus estava chateado conosco, que quando Ele estava entristecido conosco, Ele buscou acessos para nos trazer de volta. E esse reencontro se deu por meio de Jesus. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1. Vamos ler do 1 ao versículo 7, perdão. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor.
Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os seus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Quando Isaías teve a visão da glória de Deus, ele disse: ai de mim! Os meus olhos viram o Rei. E a Bíblia nos mostra que naquele momento de desespero, de angústia, de medo de Isaías, o Senhor enviou um serafim e tocou os seus lábios para que ele fosse purificado. E nós estamos aqui nessa manhã, irmãos, nós estamos diante do Rei Jesus. Nós estamos diante daquele que é a própria tenaz. Ele é a própria purificação, porque a Bíblia diz que é Ele que purificou o homem dos seus pecados. Cabe a nós fazermos assim como Isaías: ai de mim, Senhor. Ai de mim que vou perecendo. Esse encontro com Deus permitiu que o profeta Isaías fizesse uma reflexão de quem ele era, de como ele estava. Quando nós nos encontramos com Jesus, ele também nos traz essa reflexão de como nós somos, de como nós estamos, mas que Ele é aquele por meio de quem nós somos purificados. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra de vários homens e mulheres de Deus que tiveram vários encontros com Deus. É natural, infelizmente, mas não é normal nós permitirmos que desencontros com o Senhor aconteçam em nossa caminhada. Mas a palavra do Senhor diz, como nós lemos lá no Filho Pródigo, que quando nós nos dispomos a voltar, o Senhor está disposto também a nos oferecer aquilo que já era nosso. Quando Davi comete pecado de adultério com Batseba e depois manda matar o marido dela, Davi estava lá, né, todo suave na nave, né, como dizem, tranquilão. E a Bíblia diz que o Senhor envia o profeta e diz assim: Davi, eu tenho um caso para você julgar. Uma sentença. E o profeta começa a dizer: olha, havia um homem que era muito rico, possuía muitas propriedades, muitas ovelhas, e um outro homem que possuía somente uma ovelha. E aquele homem que possuía várias, tomou para si a única ovelha que o outro homem tinha. O que nós devemos fazer com esse homem? E ali Davi deu uma sentença de morte. E quando ele deu essa sentença, o profeta disse assim: esse homem é você. Em outras palavras, Davi, ele tinha todas as mulheres do reino se ele quisesse escolher uma, mas ele escolheu aquela que pertencia a outro. E quando Davi deu a palavra de sentença, o Senhor deu a ele ali uma direção
para o arrependimento. Irmãos, o caminho para chegar a Cristo é o arrependimento. O caminho para chegar ao Pai é Cristo. Então que nós, assim como Davi naquela ocasião, fez uma reflexão dos seus atos e se voltou para o Senhor novamente, que nós venhamos voltar o nosso coração para Ele, entendendo que o Senhor sempre tem os encontros necessários para nós. O grupo já pode se colocar aqui em cima, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que nessa manhã, a palavra que o Senhor vem ministrando nesse lugar tem promovido encontros, tem promovido reencontros. Porque a Bíblia diz que essa é a função da palavra, ela vem para nos edificar, para nos exortar, ela vem para nos lapidar no Senhor. Se coloque de pé, igreja, vamos orar.